make my body go, take our bodies higher and higher. Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor Jefferson e hoje na disciplina História nós vamos trabalhar um pouquinho aí o nosso primeiro assunto do 8º ano, beleza? Bora lá começar então? Qual é esse nosso primeiro assunto, pessoal? Hoje nós vamos trabalhar aí as revoluções inglesas do século XVII, meninos. As revoluções inglesas do século XVII foi o início de uma série de revoluções que aconteceram na Europa, que se estenderam para o século XVIII, onde a principal mudança que ocorre aí após essas revoluções é a queda do absolutismo aí na Europa, né? Iniciou na Inglaterra e depois se espalhou para o restante aí dos países absolutistas europeus, tá? Então, para a gente entender aqui, galera, as revoluções inglesas, a gente tem que entender como é que a Inglaterra se situava, né? Como é que a Inglaterra aí se localizava nesse momento e como é que ela estava, né, em relação à sociedade e à política também. Eu trouxe aqui um mapa para vocês que destaca aqui a Inglaterra, País de Gales, a Irlanda do Norte e a Escócia. Esses países destacados aqui fazem parte do Reino Unido. Então a Inglaterra era justamente uma monarquia, ok? Que estava dentro do Reino Unido, onde o rei da Inglaterra também era monarca desses países aqui, tá? E nesse contexto é que acontece essa mudança de governo aqui no século XVII. Olha aí, ó. Veja bem, as cidades estavam crescendo, tá bom? Havia um fortalecimento da burguesia aí, desde a época do Renascimento comercial e urbano, as cidades crescendo e a burguesia estava se fortalecendo graças às suas atividades comerciais, né? Lembre-se lá que a atividade principal dos burgueses era o comércio, tá bom? E aqui na Inglaterra não era diferente. Só que aqui nesse momento havia uma transformação. Enquanto a burguesia estava fortalecendo, esse processo revolucionário também indicou aqui o enfraquecimento da aristocracia rural inglesa, tá? Isso aqui, pessoal, essa revolução aqui foi resultado de um descontentamento da burguesia perante os privilégios da aristocracia rural que estava do lado do rei absolutista aqui da Inglaterra. Bora lá ver o que nós temos aqui? Em que contexto nós trabalhamos a Revolução Inglesa? Aliás, as revoluções inglesas, né? Só para a gente adiantar aqui um pouco com vocês, a Revolução Inglesa, ou Revoluções Inglesas, se divide em dois momentos. Por isso também que é chamada de Revoluções Inglesas. O primeiro momento é a Revolução Puritana, que é quando os burgueses sobem ao poder. Isso a gente vai entender nesse primeiro momento. E o segundo momento é quando acontece a Revolução Gloriosa, onde não há derramamento de sangue, onde há um acordo entre o rei e o parlamento. Mas isso a gente vai deixar lá para o final do assunto e nós vamos trabalhar aqui, tá? Por etapas. Vamos lá, pessoal. Como é que estava a Inglaterra antes desse processo revolucionário? Você tinha aqui no campo uma aristocracia, ou seja, um grupo de grandes proprietários rurais, ok? E os camponeses, os trabalhadores que viviam na terra desses proprietários rurais, ok? Conhecidos como yeomen. Dentro do meio rural, né, no âmbito rural aqui da Inglaterra, existia um outro segmento, um outro grupo de proprietários rurais que a gente chama de gentry. O que era essa gentry aqui, galera? A gentry era um grupo de proprietários rurais, tá? Um grupo de produtores, aliás, de grandes proprietários rurais, ligados ao comércio. E, automaticamente, a gentry, ok? A gentry era ligada à burguesia nas cidades. Mas de que maneira? Bora lá ver. A burguesia estava crescendo, como a gente já viu anteriormente aqui, tá? E aí o que acontece? A gentry, ela tinha uma relação de comércio com a burguesia. A burguesia das cidades, né, a alta burguesia, né, ela acaba se dedicando ao setor têxtil. Então, a indústria têxtil, a principal matéria-prima, uma das principais matérias-primas aqui, além do algodão, era a lã. E essa lã era tirada da ovelha, certo? Só que quem criava essa ovelha e fornecia essa lã para a burguesia? A gentry, ok? A gentry, ela fornecia matéria-prima para a indústria têxtil, tá? Para o comércio, depois de produzida a roupa, né? Os tecidos da burguesia aqui, nesse momento, da burguesia inglesa. Então, aqui havia uma relação comercial, que a gentry fornecia matéria-prima para a burguesia vendia seus produtos para além das fronteiras do Reino Unido, tá bom?
E aí o que acontece, galera? Essa criação de ovelhas aqui era uma atividade muito lucrativa nesse momento. A criação de ovelha cresceu bastante, tá? Que foi preciso dividir as propriedades rurais, porque as ovelhas acabavam se confundindo, indo para outras propriedades de outros proprietários e acabava gerando certos conflitos. Então o parlamento, nesse contexto, galera, acabou por aprovar, as chamadas leis dos cercamentos, né? Os Enclosure Acts. Ou seja, essas leis de cercamentos dividiam as propriedades rurais, ok? No intuito de evitar conflitos, no intuito de evitar invasões de uma propriedade, de um proprietário em outra propriedade. E aí o que acontece, pessoal? Com essa lei de cercamento, a consequência maior sobrecaiu sobre os camponeses. Por quê? Porque os camponeses tiveram que sair dessa terra. Isso ocasionou a expulsão desses camponeses. E para onde esses camponeses iam, meninos? Olha só. E gerou justamente o êxodo rural. Essa lei de cercamentos ocasionou a expulsão dos camponeses da terra para a criação de ovelhas, e esses camponeses foram para as cidades, né? Trabalhar nas manufaturas, trabalhar nas oficinas, trabalhar para os burgueses, tá? E muitos desses camponeses não conseguiam emprego, mas eles acabaram aumentando a população da área urbana aqui nesse momento da Inglaterra. Então você tem uma mudança no campo que acaba gerando também uma transformação no âmbito urbano também. Beleza? O que mais que nós temos aqui? Isso, obviamente, que eu já falei para vocês, ocasionou essas mudanças nas cidades. Nas cidades, o grupo que era mais poderoso economicamente, vale repetir aqui, seria a burguesia, tá bom? E aí, galera, dentro da burguesia, só para a gente terminar essa primeira parte aqui, existia a alta burguesia e a baixa burguesia. A alta burguesia ligada ao comércio externo, tá? Principalmente comércio de tecidos, feitos da matéria-prima lã e algodão também. E a baixa burguesia era aquela burguesia mais local, aqueles comerciantes mais locais. Só para deixar clara essa divisão aqui nas cidades. Bora lá. E aí nós temos agora, pessoal, a situação política da Inglaterra nesse contexto revolucionário. Nós já vimos aí como era a situação social e econômica da sociedade inglesa, no caso, né? E agora vamos ver a situação política. Por muito tempo, pessoal, desde a época da Carta Magna, assinada lá no século XIII, o parlamento tinha um dispositivo de limitação do poder do rei. O rei assinou essa Carta Magna, concordando que tudo deveria passar pela aprovação do parlamento, tá bom? Mas isso vai mudar aqui nesse contexto, porque os próximos reis que vêm para cá começam a exercer autoridade, autoritarismo, né? Poderes absolutistas mesmos. Olha lá. A Carta Magna, tá? Era um dispositivo de limitação do poder do rei, e o parlamento era justamente a representação da sociedade que fazia justamente, ou então tentava fazer o rei obedecer esta Carta Magna. Tudo para limitar o poder do rei. E quando se fala em parlamento, pessoal, o parlamento inglês é dividido, nessa época aqui, entre Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Quem era a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns? A Câmara dos Lordes era composta pelos aristocratas, pelos grandes proprietários, pela alta nobreza, pelos membros da Igreja Anglicana, tá? Ligadas ao rei. E a Câmara dos Comuns era composta por representantes da alta burguesia e a gentry. Basicamente seria a oposição do rei nessa época aqui na Inglaterra, tá? A Câmara dos Lordes estava do lado do rei e a Câmara dos Comuns estavam justamente como oposição do rei nesse momento. E foi justamente a insatisfação dos membros da Câmara dos Comuns que vai gerar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que vai gerar um conflito entre eles e os representantes da nobreza, entre eles e os aliados do rei. Ok? Bora lá. Essa primeira fase, como eu falei para vocês, é a chamada Revolução Puritana, que é quando a burguesia assume o poder, chega ao poder e acaba tirando o último rei absolutista da Inglaterra. Então, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar um pouquinho da Revolução Puritana, tá? Que foi um conflito entre o rei e o parlamento inglês. Esse contexto aqui, que eu já venho explicando para vocês, é um contexto de insatisfação da burguesia, por causa do privilégio da aristocracia, a morte da rainha Elizabeth I, que até então
ainda existia uma certa harmonia entre o parlamento, no caso a Câmara dos Comuns, e a monarquia nesse momento. Quando ela morre, o seu sucessor, o seu primo Jaime da Escócia, se torna o Jaime I. Esse rei, ele acaba tentando exercer aqui, tentando não, né? Conseguiu exercer um poder muito autoritário, muito absolutista aqui na sociedade inglesa. E ainda tem a questão religiosa, né? O anglicanismo perseguindo os católicos e puritanos. Deixa eu só adiantar para vocês que a burguesia, juntamente com a gentry, tinham segmentos puritanos, tá? Religião puritana aí, para quem estudou as reformas religiosas, o puritanismo é uma vertente do calvinismo aqui na Inglaterra, tá bom? E era a religião oficial da burguesia e da gentry. Após a morte da rainha Elizabeth I, que era da dinastia dos Tudor, né, da família dos Tudor, ela não deixou herdeiro. O seu parente mais próximo era seu primo da Escócia. Ele já era rei da Escócia, no caso, né? Quando ele assume o poder, ele une também a Escócia à Inglaterra, tá bom? Olha só, e com ele inicia a dinastia, né, o governo dos Stuarts aqui na Inglaterra. Após a morte da rainha Elizabeth, ele se torna o Jaime I em 1603. É aqui que começa uma série de insatisfações, e uma série de revoltas contra o poder autoritário dele. Por quê? O que ele vai tentar fazer? Ele tem tendências absolutistas. Ele vai começar a promover, ou então a colocar leis na Inglaterra sem aprovação do parlamento. E isso gera uma grande insatisfação, obviamente, né? Além disso, a perseguição religiosa, como eu já falei para vocês. Ele acaba tirando aquele poder econômico da burguesia, ele acaba tomando o monopólio do comércio do tecido, que era o principal produto aí comercializado pelos burgueses, ok? Ele toma esse monopólio, em nome da coroa inglesa. Tudo isso, pessoal, somado também, ele impôs as leis sem autorização do parlamento, ou seja, ele acaba colocando uma característica do absolutismo. Ele usa a teoria do direito divino dos reis, que diz o seguinte, que o rei é a representação de Deus aqui na Terra. Então, o seu poder não poderia ser questionado nem as suas medidas. E aí ele tenta ele impõe leis sem consultar o parlamento. Ou seja, ele não respeita mais aquela Carta Magna, ok? E não respeita o parlamento também. Quando ele morre, o seu sucessor, o seu filho Carlos I, assume o trono da Inglaterra e ele dá continuidade também, tá, ao seu poder absolutista. Ele cria mais impostos para cobrar da sociedade inglesa e principalmente da burguesia. Ele cria impostos sobre o comércio que a burguesia estava exercendo aqui nesse momento. E isso gerou, obviamente, uma série de insatisfações e revoltas burguesas por conta dessa tendência autoritária. Lembra que eu falei para vocês que até o reinado da Elizabeth I ainda tinha uma relação harmoniosa? Aqui não, aqui você vai ter um conflito muito grande, tá? Você vai ter uma insatisfação muito grande que vai gerar um conflito e uma guerra civil lá na frente. E para conter as revoltas burguesas, o Carlos I acaba convocando o parlamento nesse momento para justamente combater e derrotar os burgueses que estavam revoltosos nesse momento aqui, né? Que não estavam satisfeitos com o seu reinado. Só que o tiro sai pela culatra. Por quê? Porque os membros do parlamento, principalmente da Câmara dos Comuns, aproveitam essa convocação para fazer uma série de exigências, de reivindicações ao Carlos I. Quais são justamente essas reivindicações? Bora ver a principal aqui, tá? Eles aproveitaram o momento que o parlamento foi convocado e eles aprovaram uma carta, uma petição de direitos. Eles estão pedindo direitos, estão exigindo direitos ao Carlos I, ok? E essa petição de direitos, esse documento, tenta limitar o poder do rei. Eles tentam forçar o rei a assinar essa petição, onde reforça aquela ideia da Carta Magna, que ele deveria tomar as decisões depois que o parlamento aprovasse. Além disso, eles queriam que o parlamento fosse convocado mais vezes, né? Ou seja, o parlamento raramente era convocado para decidir alguma coisa. Geralmente era de interesse do rei apenas, tá? Como aconteceu aqui nesse momento. Em resposta, o que foi que o Carlos I fez? Ele fecha o parlamento em 1629. Esse primeiro momento que o parlamento foi convocado é chamado de curto parlamento, porque durou pouco tempo. Durou basicamente 1 ano, no máximo 2.
Em 1629, ele fecha o parlamento e toma medidas mais autoritárias. Ele cria mais impostos sem aprovação do parlamento. Ele amplia impostos como, por exemplo, o chip money. O chip money ele era um imposto cobrado pelas cidades litorâneas para proteger o litoral da Inglaterra. Ele amplia esse imposto e passa a cobrar de todas as cidades inglesas, tá? Impôs, além disso, o anglicanismo aos escoceses. Ele tentou fazer o que fez na Inglaterra, a Escócia também. Só que os escoceses eles eram presbiterianos, não aceitaram. Resultado disso, eles invadiram a Inglaterra. E isso gerou uma grande guerra civil nesse momento. Os escoceses invadiram para tentar tirar o poder de Carlos I e eles acabaram se alinhando aos opositores do rei aqui. Essa guerra civil, pessoal, se deu entre os cavaleiros do rei, ou seja, membros da alta aristocracia, membros da Câmara dos Lordes, contra os cabeças redondas, ou seja, o exército formado pela Câmara dos Comuns com a ajuda dos escoceses. Por que cabeças redondas? Porque era o estilo de corte do cabelo dos presbiterianos, tá? Era um cabelo bem rente, aquele cabelo cuia, né? E aí ficaram conhecidos como cabeças redondas, e porque eles não utilizavam no parlamento aquelas perucas brancas, símbolo da nobreza aqui na Inglaterra nesse momento. Essa guerra civil, que durou de 1642 até 1648, foi um primeiro momento dessa revolução, que marca a Revolução Puritana, e ao final dessa guerra, ao final desse conflito civil, houve a vitória puritana. Primeiro momento da Revolução está sendo efetivado nesse momento. O rei Carlos I acaba sendo preso e depois ele é decapitado em 1649. Isso marca a subida da burguesia ao poder, tá? Quando os cabeças redondas sobem, quando os cabeças redondas vencem a guerra, isso daí determina que a Inglaterra deixa de ser um país absolutista para se tornar uma república, agora sob a liderança da burguesia, tá bom? Só lembrando que essas revoluções foram revoluções lideradas pelos burgueses. Revolução puritana por conta da tendência religiosa dos burgueses, que era o puritanismo, tá bom? Então, meninos, a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco aí dessa República Puritana e vamos ver o segundo momento da Revolução Inglesa, das Revoluções Inglesas, que é a Revolução Gloriosa, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido aí. Qualquer dúvida me chame, estamos aí para ajudar. Valeu, galera! Até a próxima. Tchau, tchau!